O milionário fica estupefato ao descobrir segredo familiar ao ouvir a faxineira falar russo. Ricardo sempre teve tudo: uma mansão com vista para o mar em São Paulo, carros de luxo na garagem e festas extravagantes. Mas no fundo era um homem vazio, cercado por riqueza, mas sem um propósito real. Ele passava os dias em reuniões intermináveis apenas para voltar a casa à noite, onde o eco das paredes de mármore revelava sua solidão. A vida era uma sequência de excessos e superficialidade, até que tudo mudou naquele dia. Ao voltar mais cedo do trabalho, sentiu uma ansiedade desconhecida. A porta do escritório estava entreaberta e ele parou ouvindo vozes. Era a faxineira Sofia que conversava animadamente ao telefone. O que o surpreendeu foi o idioma russo. Como assim? Como uma mulher simples, que ele via apenas como um rosto sem nome, falava russo, sua curiosidade foi como uma onda quebrando contra a rocha. Ele nunca tinha se interessado tanto por alguém. Ricardo caminhou silenciosamente em direção à sala, escutando a conversa em um tom elevado. Palavras desconexas chegavam até ele, mas a emoção no tom dela era clara. Ele sentiu um aperto no peito. Algo ali não fazia sentido. Quem era essa mulher? A faxineira parecia mais intrigante do que a vida vazia que levava. Quando Sofia percebeu a presença dele, interrompeu a conversa abruptamente, desligando o telefone com um olhar de susto. "Desculpe, senhor", disse, tentando esconder o nervosismo. Mas nos olhos dela havia mais do que um simples receio, era um mistério pulsante. Ricardo sentiu um nó na garganta, ele precisava saber mais. Nos dias que se seguiram, Ricardo a observou procurando sinais, pistas sobre quem ela realmente era. Nas pequenas interações, ele começou a perceber algo a mais de fragilidade, coragem e uma vida cheia de segredos. Intrigado, Ricardo decidiu investigar. Descobriu que Sofia vivia em uma comunidade humilde, que sua verdadeira história estava cheia de lacunas. Para sua surpresa, ao mesmo tempo em que a desconfiança crescia, a imagem dela começou a se transformar. A faxineira que ele via como parte do cenário agora parecia uma figura central em sua vida. Até que um dia ele recebeu a notícia que mudaria tudo. Um velho amigo de seu pai, durante um almoço casual, mencionou um romance que seu pai teve com uma mulher russa. O coração de Ricardo disparou. No instante seguinte, tudo se encaixou. Sofia poderia ser sua meia-irmã. Como isso era possível, ele precisava saber a verdade. Colocando o orgulho de lado, estabeleceu um encontro com ela. Seria o último ou talvez um novo começo. O encontro estava marcado e a tensão no ar era palpável. Enquanto ele se preparava, uma sombra de medo pairava sobre ele. E se a verdade fosse mais dolorosa do que a própria ignorância? A sala estava cheia de eco e ele olhou nos olhos de Sofia, sentindo que tudo estava prestes a desmoronar. Um eco distante ditava a urgência do momento, e Ricardo percebeu que, muito mais do que sua fortuna, estava em jogo seu próprio sentido de pertencimento. Ele não sabia até onde iria para proteger sua herança, mas a resposta estava próxima. Tudo o que ele precisava fazer era perguntar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir." Ricardo encarou Sofia, a tensão era palpável. Havia uma carga emocional no ar que o fazia sentir como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. O que ele estava prestes a perguntar poderia mudar tudo, ou talvez destruir o pouco que ele tinha de conexão com ela. "Sofia, eu ouvi algo sobre o passado da minha família", ele começou, mas a voz falhou. O nó na sua garganta apertou ainda mais. Sofia desviou o olhar, o nervosismo se manifestando em sua expressão. Ele podia sentir o peso de um segredo pairando entre eles. Os batimentos do coração dela aumentaram e tudo parecia ficar em câmera lenta. "O que você quer dizer?" ela perguntou, a voz quase tremendo. Havia uma força invisível que os conectava, uma linha tênue entre a curiosidade e o medo. Antes que ele pudesse responder, a campainha da porta soou, cortando a tensão. Sofreram um susto e ambos se viraram. Ricardo olhou para a porta confuso, mas antes que pudesse se mover, uma figura familiar surgiu na entrada. Era Luiz, um velho amigo de infância, olhos arregalados e um semblante pálido que fez o coração de Ricardo afundar. "Ricardo, você precisa saber, é urgente." O desespero na voz de Luiz era inegável. Eu só soube agora, mas o seu pai. Ele não era quem você pensava.
O mundo ao redor parou. Ricardo se voltou para Sofia, procurando ali um pouco de conforto, mas seu olhar estava fixo no chão, pálido e imóvel. As palavras de Luiz ecoavam na cabeça de Ricardo como um tambor. O quê? O que você quer dizer com isso? Eu ouvi algo no trabalho, sobre sua mãe e o passado dela. Há uma conexão com a Rússia que você precisa saber, e há mais. Luiz hesitou, quase recuando. Sofia, ela pode ser mais do que você imagina. Não é só a faxineira, Ricardo. O verdadeiro segredo é que ela é filha de uma família russa muito importante. O quê? O estômago de Ricardo se revirou, as peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas ainda não se encaixavam. Como assim? O que você está dizendo, Luiz? A sala tornou-se um turbilhão de emoções. Sofia finalmente levantou a cabeça e o que ele viu em seus olhos fez seu coração parar. Havia dor, mas também uma determinação silenciosa, como se ela estivesse pronta para enfrentar qualquer verdade que a aguardasse. Eu não sabia de nada disso, ela finalmente disse, a voz forte, mas ansiosa. Seus pais, eles esconderam muito. Eles me disseram que alguém da nossa família, eu não sei como, mas eu sou ligada a você de alguma maneira. O impacto das palavras de Sofia deixou Ricardo paralisado. O que isso significa? Somos família? O ar ao redor deles parecia se espessar, a incerteza pairando como uma nuvem negra prestes a romper. Talvez, disse Luiz, sua voz mais baixa agora, mas não é só isso. Eu ouvi que seu pai tinha uma relação com a mãe dela e que isso pode ter deixado marcas perigosas na nossa família. O desespero começou a se espalhar pela sala. Ricardo sentiu que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Ele estava prestes a questionar tudo, toda a sua vida, seu passado e agora sua identidade. E de repente, o que deveria ser um pequeno encontro se transformou em uma tempestade. Havia uma verdade obscura que os conectava, mas em vez de união, o que parecia promissor poderia ser uma divisão ainda maior. Ricardo, você precisa decidir. O que você vai fazer com isso? A verdade pode destruir você. A advertência de Luiz pairou no ar enquanto o medo se infiltrava no coração de Ricardo. Ele não sabia se estava pronto para descobrir mais. Tudo o que ele podia fazer naquele momento era encarar Sofia, tentando entender se o que ele sentia por ela ainda era real ou apenas uma ilusão construída sobre mentiras. A sala estava cheia de perguntas sem resposta, e a única certeza que ele tinha era que a verdade estava prestes a vir à tona e ela poderia ser devastadora. Ricardo encarou Sofia, a tensão era palpável. Havia uma carga emocional no ar que o fazia sentir como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. O que ele estava prestes a perguntar poderia mudar tudo, ou talvez destruir o pouco que ele tinha de conexão com ela. Sofia, eu ouvi algo sobre o passado da minha família. Ele começou, mas a voz falhou, o nó na sua garganta apertou ainda mais. Sofia desviou o olhar, o nervosismo se manifestando em sua expressão. Ele podia sentir o peso de um segredo pairando entre eles. Os batimentos do coração dela aumentaram e tudo parecia ficar em câmera lenta. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz quase tremendo. Havia uma força invisível que os conectava, uma linha tênue entre a curiosidade e o medo. Antes que ele pudesse responder, a campainha da porta soou, cortando a tensão. Sofreram um susto e ambos se viraram. Ricardo olhou para a porta confuso, mas antes que pudesse se mover, uma figura familiar surgiu na entrada. Era Luiz, um velho amigo de infância, olhos arregalados e um semblante pálido que fez o coração de Ricardo afundar. Ricardo, você precisa saber, é urgente. O desespero na voz de Luiz era inegável. Eu só soube agora, mas o seu pai, ele não era quem você pensava. O mundo ao redor parou. Ricardo se voltou para Sofia, buscando ali um pouco de conforto, mas seu olhar estava fixo no chão, pálido e imóvel. As palavras de Luiz ecoavam na cabeça de Ricardo como um tambor. O que você quer dizer com isso? Eu ouvi algo no trabalho, sobre sua mãe e o passado dela. Há uma conexão com a Rússia que você precisa saber. E há mais, Luiz hesitou, quase recuando. Sofia, ela pode ser mais do que você imagina. Não é só a faxineira, Ricardo. O verdadeiro segredo é que ela é filha de uma família russa muito importante. O estômago de Ricardo se revirou. Como assim? O que você está dizendo, Luiz? A sala tornou-se um turbilhão de emoções. Sofia finalmente levantou a cabeça e o que ele viu em seus olhos fez seu coração parar. Havia dor, mas também uma determinação silenciosa, como se estivesse pronta para enfrentar qualquer verdade que a aguardasse. Eu não sabia de nada disso, ela finalmente disse, a voz forte mas ansiosa. Seus pais, eles esconderam muito. Eles me disseram que alguém da nossa família, eu não sei como, mas eu sou ligada a você de alguma maneira. Amigo de infância ou não, a revelação de Luiz deixou Ricardo atordoado.
O que isso significa? Somos família. O ar ao redor deles parecia se espessar, a incerteza pairando como uma nuvem negra prestes a romper. Talvez. Disse Luiz, sua voz mais baixa agora, mas não é só isso. Eu ouvi que seu pai tinha uma relação com a mãe dela e que isso pode ter deixado marcas perigosas. Na nossa família, o desespero começou a se espalhar pela sala. Ricardo sentiu que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Ele estava prestes a questionar tudo, toda a sua vida e agora sua identidade. E de repente, o que deveria ser um pequeno encontro se transformou em uma tempestade. Havia uma verdade obscura que os conectava, mas ao invés de união, o que parecia promissor poderia ser uma divisão ainda maior. Ricardo, você precisa decidir. O que você vai fazer com isso? A verdade pode destruir você. A advertência de Luiz pairou no ar e o medo se infiltrou no coração de Ricardo. Ele não sabia se estava pronto para descobrir mais. Foi aí que algo inesperado aconteceu. A porta se abriu violentamente e, de repente, uma figura conhecida irrompeu na sala. Era o advogado da família com uma expressão alarmada. Ricardo, você precisa ouvir isso agora mesmo. Era como se alguém tivesse apertado o botão de pausa no tempo. Ricardo olhou para Sofia, que se afastou um passo. O espaço entre eles parecia se alargar com o medo. O que aconteceu? Perguntou ele, agora tomado pela urgência. Recebemos uma notificação sobre a herança. Seu pai deixou um testamento novo e tem algo que você precisa saber antes que seja tarde demais. O coração de Ricardo disparou. O advogado olhou para Sofia, depois para Luiz e de volta a ele, quase hesitando. Ele a mencionou Sofia. Assim como seu nome, o testamento diz que você tem direito de herança também, porque você é filha dele. Um silêncio sepulcral se instalou na sala. Ricardo ficou paralisado. O mundo se desfez em 1000 pedaços ao redor dele. Isso não pode ser verdade, gritou, a raiva e a incredulidade tomando conta. Isso é algum tipo de brincadeira. Você está dizendo que ela é minha irmã? Sofia, com olhos cheios de lágrimas, balançou a cabeça. Eu não sabia, eu só soube do que era preciso fazer para sobreviver. O advogado, sem saber o que fazer, gaguejou. É melhor você ler o testamento por si mesmo. A verdade pode ser aterrorizante, mas ela é a única coisa que pode ajudá-lo a entender quem você realmente é. E neste instante, o chão sob eles não era mais só incerteza, mas sim um abismo profundo que os engolia, fazendo com que cada um se perguntasse: quem sou eu realmente? Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O advogado acabara de lançar uma bomba em sua vida. Ela é filha dele. As palavras reverberavam na sala, mas ele mal conseguia acreditar. Antes que qualquer um pudesse processar aquela nova realidade, o som de uma sirene alta cortou o silêncio tenso. A música baixa que tocava ao fundo pareceu se silenciar. Todos se voltaram em direção à janela. Um carro da polícia estava parado do lado de fora da mansão e os flashes vermelhos e azuis iluminavam a sala, trazendo uma sensação de pressentimento. A porta do escritório se abriu com um estrondo e 2 policiais entraram com expressões sérias e firmes. Ricardo Almeida, um deles perguntou, a voz grave soando como um alerta. Ricardo sentiu um frio na espinha. Sou eu. O que está acontecendo? Ele tentou manter a calma, mas sua mente estava em uma montanha russa, misturando a revelação sobre Sofia e esse novo desenvolvimento alarmante. Precisamos que você venha conosco. É sobre o seu pai. A tensão no ar aumentou. Sofia cedeu espaço, as lágrimas em seus olhos começando a brilhar de novo. O que aconteceu, seu pai? Ele está bem? Perguntou, quase em um sussurro, olhando de um policial para Ricardo. O outro policial aproximou-se de Ricardo, o semblante sério. Desculpe, mas precisamos esclarecer algumas coisas. Há uma investigação em andamento e você pode ser uma testemunha importante. Eles olharam para Sofia e Luiz, como se a presença deles fosse parte do quebra-cabeça. Investigação. Sobre o que? Ricardo franziu o senho, seu coração batendo rápido. Neste momento, ela não era apenas a faxineira. Era parte de sua vida, de sua história e agora poderia ser sua irmã. Mas tudo estava desmoronando. Sobre a morte do seu pai, ele foi encontrado, morto. As palavras caíram sobre ele como um balde de água fria. Morto, o que você quer dizer? Como a raiva e a incredulidade dominaram Ricardo. Ele sentiu o mundo girar, todo o resto desaparecendo. O corpo foi encontrado em um hotel na cidade e temos motivos para acreditar que há muito mais nessa história do que parece. O policial fez uma pausa, observando a reação de Ricardo. Precisamos saber onde você estava nas últimas horas. Ricardo olhou para Sofia e ela parecia desmoronar. Eu não sabia. Eu não sabia de nada, ela gritou em desespero. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele não conseguia entender como todo esse turbilhão estava acontecendo.
Naquele momento, uma mistura de pânico e compaixão tomou conta dele. Se você realmente é minha irmã, isso muda tudo. Ele começou, mas as palavras não saíram. Um nó de confusão se formava em sua mente. O que mais poderia esconder essa história? Os policiais não se moveram. Um deles cruzou os braços, respondendo: "Precisamos que você nos acompanhe e você também, senhorita." Ele apontou para Sofia. "O que você sabe sobre o passado do seu pai? Algum detalhe que possa nos ajudar? Ele falou com você sobre suas relações ou pessoas estranhas?" Ricardo observou os olhos de Sofia se arregalarem e naquele instante ele viu algo mais. Um medo profundo. Era como se, ao saber que era irmã, um novo medo surgisse, um mistério escondido que ela não estava pronta para compartilhar. Eu só sei que ele era uma pessoa poderosa, mas nunca soube detalhes." A voz de Sofia tremia. "Se você soubesse que estava ligada a uma rede de segredos e mentiras, o que você faria?" Ricardo perguntou sem pensar, apenas buscando alguma resposta, alguma verdade escondida. A sala ficou em silêncio de novo, exceto pelo som distante da sirene. Havia um ar de tensão que sufocava, e assim sobrava uma pergunta: que verdades obscuras aqueles laços familiares realmente escondiam? Como se não bastasse tudo isso, um grito distante da rua irrompeu pelo ar, como se alguém tivesse caído. A pressão aumentou e todas as atenções se voltaram para fora, mas o que acontecia ali dentro ainda era mais mortal. O abismo se abriu diante deles e o futuro era uma linha tênue entre revelações e sombras. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O advogado acabara de lançar uma bomba em sua vida. Ela é filha dele. As palavras reverberavam na sala, mas ele mal conseguia acreditar. Antes que qualquer um pudesse processar aquela nova realidade, o som de uma sirene alta cortou o silêncio tenso. A música baixa que tocava ao fundo pareceu se silenciar. Todos se voltaram em direção à janela. Um carro da polícia estava parado do lado de fora da mansão e os flashes vermelhos e azuis iluminavam a sala, trazendo uma sensação de pressentimento. A porta do escritório se abriu com um estrondo e 2 policiais entraram com expressões sérias e firmes. "Ricardo Almeida?" um deles perguntou, a voz grave soando como um alerta. Ricardo sentiu um frio na espinha. "Sou eu. O que está acontecendo?" Ele tentou manter a calma, mas sua mente estava em uma montanha russa, misturando a revelação sobre Sofia e esse novo desenvolvimento alarmante. "Precisamos que você venha conosco. É sobre o seu pai." A tensão no ar aumentou. Sofia cedeu espaço, as lágrimas em seus olhos começando a brilhar de novo. "O que aconteceu, seu pai?" "Ele está bem?" perguntou, quase em um sussurro, olhando de um policial para Ricardo. O outro policial aproximou-se de Ricardo, o semblante sério. "Desculpe, mas precisamos esclarecer algumas coisas. Há uma investigação em andamento e você pode ser uma testemunha importante." Eles olharam para Sofia e Luiz, como se a presença deles fosse parte do quebra-cabeça. Investigação sobre o que? Ricardo franziu o senho, seu coração batendo rápido. Neste momento, ela não era apenas a faxineira. Era parte de sua vida, de sua história e agora poderia ser sua irmã. Mas tudo estava desmoronando. Sobre a morte do seu pai, ele foi encontrado, morto. As palavras caíram sobre ele como um balde de água fria. "Morto, o que você quer dizer?" Como a raiva e a incredulidade dominaram Ricardo. Ele sentiu o mundo girar, todo o resto desaparecendo. "O corpo foi encontrado em um hotel na cidade e temos motivos para acreditar que há muito mais nessa história do que parece." O policial fez uma pausa, observando a reação de Ricardo. "Precisamos saber onde você estava nas últimas horas." Ricardo olhou para Sofia e ela parecia desmoronar. Eu não sabia de nada!" ela gritou em desespero. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele não conseguia entender como todo esse turbilhão estava acontecendo. Naquele momento, uma mistura de pânico e compaixão tomou conta dele. "Se você realmente é minha irmã, isso muda tudo." Ele começou, mas as palavras não saíram. Um nó de confusão se formava em sua mente. O que mais poderia esconder essa história? Os policiais não se moveram. Um deles cruzou os braços, respondendo: "Precisamos que você nos acompanhe e você também, senhorita." Ele apontou para Sofia. "O que você sabe sobre o passado do seu pai? Algum detalhe que possa nos ajudar? Ele falou com você sobre suas relações ou pessoas estranhas?" Ricardo observou os olhos de Sofia se arregalarem e naquele instante ele viu algo mais. Um medo profundo. Era como se, ao saber que era irmã, um novo medo surgisse, um mistério escondido que ela não estava pronta para compartilhar. Eu só sei que ele era uma pessoa poderosa, mas nunca soube detalhes." A voz de Sofia tremia. "Se você soubesse que estava ligada a uma rede de segredos e mentiras, o que você faria?"
Ricardo perguntou sem pensar, apenas buscando alguma resposta, alguma verdade escondida. A sala ficou em silêncio de novo, exceto pelo som distante da sirene. Havia um ar de tensão que sufocava. E assim sobrava uma pergunta: que verdades obscuras aqueles laços familiares realmente escondiam? Como se não bastasse tudo isso, um grito distante da rua irrompeu pelo ar, como se alguém tivesse caído. A pressão aumentou e todas as atenções se voltaram para fora, mas o que estava acontecendo ali dentro ainda era mais mortal. Ricardo virou-se ao ouvir o grito. Ele mal tinha notado quando um grupo agitado de pessoas começou a se reunir em torno de algo na calçada. O que está acontecendo lá fora? Luiz tocou no braço de Ricardo, tentando chamar sua atenção. Vamos, precisamos ver. Ele não sabia por quê, mas uma sensação de urgência o invadiu. Com um movimento rápido, os quatro se dirigiram para a porta. O que eles encontraram do lado de fora fez o coração de Ricardo parar, um corpo estirado no chão. Era um homem e o rosto era inconfundível. Era seu pai. Não, não pode ser, Ricardo gritou, uma onda de desespero o invadindo. Ele tentou correr em direção ao pai, mas os policiais o seguraram, alertando sobre a cena do crime. Sofia estremeceu ao lado dele. Seu pai, como isso é possível? O que aconteceu? A pergunta ecoou, embora ele soubesse que ninguém tinha resposta. Ele estava envolvido em algo muito maior do que todos nós imaginávamos, um dos policiais disse, com uma seriedade que fez o estômago de Ricardo revirar. Precisamos que você e a senhorita respondam algumas perguntas. Mas antes que eles pudessem se mover, uma terceira figura apareceu na multidão. Uma mulher com um olhar intenso e uma aura enigmática. Espere, eu sou amiga da família. Eu tenho informações que vocês precisam. Ela parecia determinada. Ricardo olhou para a mulher, seus instintos disseram que ela era a chave. Quem é você? Ele questionou, enquanto a multidão começava a murmurar, sentindo o clima mudar. Eu sou a amante do seu pai, ela revelou, e as palavras dela como um relâmpago cortando o céu. E tem mais. Ele estava prestes a me contar um segredo que vai mudar tudo isso. A sala se encheu de murmúrios. Ricardo ficou paralisado, o mundo girando em sua volta. Ele estava prestes a descobrir uma verdade que poderia não apenas acabar com a dor, mas revirar totalmente sua vida. E antes que pudesse processar mais, a mulher disparou. Ele trabalhava para organizações muito perigosas. E vocês estão em perigo agora. O que mais havia atrás daquela história terrível? A peça do quebra-cabeça, que ainda faltava, estava prestes a sair do lugar. A verdade prometia revelar muito mais do que apenas segredos de família. O tempo escasso pesava sobre eles, e agora era uma corrida contra o relógio para desvendar a trama que se formava ao redor deles. Ricardo ficou paralisado, a revelação da mulher deixou seu cérebro em estado de choque. A amante do meu pai, ele repetiu, a voz quase um sussurro. Sofia ao seu lado parecia desorientada e Luiz engoliu em seco, a expressão confusa. Todo o tumulto se tornava mais intenso. O que você sabe sobre ele? Ricardo perguntou, o coração disparando. A polícia estava ali e ele sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Ela olhou ao redor como se temesse que alguém os ouvisse. Eu não posso falar aqui. As palavras dela saíram em um fio de voz, mas a urgência nas suas feições era palpável. Precisamos de um lugar seguro. Segurança? O que você sabe que pode nos colocar em perigo? Ricardo perguntou, sem conseguir conter a inquietação. Ele esfregou a mão na mandíbula, processando a enormidade do que acabara de ouvir. Sua vida, tudo que conhecia, desmoronava. Neste instante, um grito ecoou da rua. Ninguém viu de onde vinha, mas era inconfundível. Todos se viraram e um alvoroço se formou. A multidão fora da mansão parecia cada vez mais agitada. Mais pessoas, mais sirenes. O desespero começou a se espalhar. Tem algo errado lá fora, Luiz murmurou, puxando uma expressão de preocupação. Vamos sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, a mulher que disse ser amante do pai de Ricardo levantou a mão. Parem. Vocês não entendem? É muito mais sério. Ele estava sendo perseguido. O que aconteceu com ele não foi um acidente. Ricardo abanou a cabeça, a confusão o consumindo. Como assim perseguido? Por quem? Ele não conseguia pensar direito, as informações estavam se atropelando em sua mente. É uma organização muito poderosa. Seu pai estava envolvido em algo maior do que todos nós, e eles descobriram que eu sabia. A mulher estava visivelmente angustiada, seus olhos estavam arregalados. Temo que agora todos nós estejamos em perigo por causa disso. Sofia levou as mãos ao rosto, lutando contra as lágrimas. Ricardo, o que a gente faz? Não podemos ficar aqui. O policial mais próximo se aproximou, claramente perdendo a paciência. Vocês precisam se afastar. Esse local está sendo investigado. Mas ele está certo, temos que ir. Ricardo apanhou a mão de Sofia, tentando gerar alguma coragem. Vamos. Precisamos descobrir o que está acontecendo.
Mas antes que pudessem dar um passo, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora, um carro girando. Um veículo bateu em um poste, levantando uma nuvem de poeira. O pânico tomou conta da multidão. "Saia do caminho!" gritou um dos policiais, forçando todos a se afastarem. Ricardo não conseguiu mais esperar. Ele puxou Sofia e essa mulher estranha que afirmava ter um vínculo com seu pai e correu em direção à saída. "Vamos sair daqui!" Ele sentia uma adrenalina frenética correndo em suas veias. Não havia como ficar lá e esperar coisa boa, mas enquanto eles corriam, algo ainda mais chocante aconteceu. Um homem surgiu na esquina, filmando tudo com um celular. Ele olhou diretamente para Ricardo e gritou: "Ricardo, eu sei quem você realmente é." As palavras pareciam ressoar como um eco no ares. Ricardo parou, o sangue congelou em suas veias. "O que você está falando?" perguntou, a voz falhando, sentindo um tremor na base da coluna. "Seu pai, ele não é seu pai, e você não é quem pensa que é." O homem gritou, antes de se virar e começar a correr na direção oposta. Ricardo ficou em estado de choque, o mundo ao seu redor desmoronando e girando. Uma mentira? Sua identidade? Ele olhou para Sofia, que estava tão confusa quanto ele. Dúvidas e desespero se entrelaçavam de um jeito que antes parecia impossível. Sofia agarrou o pulso dele, os olhos alagados em lágrimas. "Ricardo, o que isso tudo significa?" O que mais havia escondido? O que mais sua vida tinha por trás daquela fachada de riqueza e segurança? Enquanto a multidão começava a se dispersar, ele sentiu que algo tinha mudado irreversivelmente. Eles estavam prestes a descobrir verdades que poderiam destruir tudo o que conheciam. "Eu não sei, mas precisamos descobrir." E assim, sem saber o que o aguardava, eles se lançaram na escuridão, tentando encontrar as respostas que mudariam o rumo de suas vidas para sempre. Ricardo ficou paralisado, a revelação da mulher deixou seu cérebro em estado de choque. "A amante do meu pai." Ele repetiu, a voz quase um sussurro. Sofia ao seu lado parecia desorientada e Luiz engoliu em seco, a expressão confusa. Todo o tumulto se tornava mais intenso. "O que você sabe sobre ele?" Ricardo perguntou, o coração disparando. A polícia estava ali e ele sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Ela olhou ao redor como se temesse que alguém os ouvisse. "Eu não posso falar aqui." As palavras dela saíram em um fio de voz, mas a urgência nas suas feições era palpável. "Precisamos de um lugar seguro." "Segurança? O que você sabe que pode nos colocar em perigo?" Ricardo perguntou, sem conseguir conter a inquietação. Ele esfregou a mão na mandíbula, processando a enormidade do que acabara de ouvir. Sua vida, tudo o que conhecia, desmoronava. Neste instante, um grito ecoou da rua. Ninguém viu de onde vinha, mas era inconfundível. Todos se viraram e um alvoroço se formou. A multidão fora da mansão parecia cada vez mais agitada. Mais pessoas, mais sirenes. O desespero começou a se espalhar. "Tem algo errado lá fora?" Luiz murmurou, puxando uma expressão de preocupação. "Vamos sair daqui." Mas antes que pudessem se mover, a mulher que disse ser amante do pai de Ricardo levantou a mão. "Parem, vocês não entendem. É muito mais sério." Ele estava sendo perseguido. O que aconteceu com ele não foi um acidente. Ricardo abanou a cabeça, a confusão o consumindo. Como assim perseguido? Por quem? Ele não conseguia pensar direito, as informações estavam se atropelando em sua mente. É uma organização muito poderosa. Seu pai estava envolvido em algo maior do que todos nós, e eles descobriram que eu sabia. A mulher estava visivelmente angustiada, seus olhos estavam arregalados. "Temo que agora todos nós estejamos em perigo por causa disso." Sofia levou as mãos ao rosto, lutando contra as lágrimas. "Ricardo, o que a gente faz?" "Não podemos ficar aqui." O policial mais próximo se aproximou, claramente perdendo a paciência. "Vocês precisam se afastar. Esse local está sendo investigado." "Mas ele está certo, temos que ir." Ricardo apanhou a mão de Sofia, tentando gerar alguma coragem. "Vamos, precisamos descobrir o que está acontecendo." Mas enquanto eles corriam, algo ainda mais chocante aconteceu. Um homem surgiu na esquina, filmando tudo com um celular. Ele olhou diretamente para Ricardo e gritou: "Ricardo, eu sei quem você realmente é." As palavras pareciam ressoar como um eco no ares. Ricardo parou, o sangue congelou em suas veias. "O que você está falando?" perguntou, a voz falhando, sentindo um tremor na base da coluna. "Seu pai, ele não é seu pai. E você não é quem pensa que é." O homem gritou, antes de se virar e começar a correr na direção oposta. Ricardo ficou em estado de choque, o mundo girando em sua volta. Uma mentira, sua identidade. Ele olhou para Sofia, que estava tão confusa quanto ele. Dúvidas e desespero se entrelaçavam de um jeito que antes parecia impossível. Sofia agarrou o pulso dele, os olhos alagados em lágrimas. "Ricardo, o que isso tudo significa?" O que mais havia escondido? O que mais sua vida tinha por trás daquela fachada de riqueza e segurança?
Enquanto a multidão começava a se dispersar, ele sentiu que algo tinha mudado irreversivelmente. Eles estavam prestes a descobrir verdades que poderiam destruir tudo o que conheciam. Eu não sei, mas precisamos descobrir. Ana, a mulher, parecia agoniada. Precisamos nos esconder. Eles podem vir atrás de nós. E assim, sem saber o que o aguardava, eles se lançaram na escuridão, tentando encontrar as respostas que mudariam o rumo de suas vidas para sempre. Mas antes que pudessem dar mais um passo, uma figura familiar apareceu na multidão. Era a mãe de Ricardo, clara, pálida e desesperada. « Ricardo, você não entende. Você está em perigo? » Ela gritou, os olhos arregalados. O tempo pareceu parar. Ricardo sentiu que tudo o que ele pensava saber estava desmoronando mais uma vez. « Mãe, o que você está fazendo aqui? » perguntou a voz embargada. « Vem comigo agora, você não pode ficar aqui, se eles souberem onde você está. » Clara sussurrou, puxando-o. Ricardo olhou para Sofia, que estava paralisada em choque, e Luís, que estava tão confuso quanto ele. E então a verdade começou a se formar em sua mente. « O que você sabe sobre isso tudo, mãe? Por que você não me falou a verdade? » Clara hesitou e o desespero no seu rosto era inconfundível. « Porque eu pensei que poderia te proteger. A verdade é, você não é só um herdeiro, você é parte de uma guerra e seu pai, ele não estava querendo te proteger, ele estava se aproximando de você por outro motivo. » A revelação a atingiu como um soco e agora, ao olhar para sua mãe, ele percebeu o quão profunda era a trama de mentiras que cercava sua vida. « Que guerra, mãe? O que você está escondendo? Ricardo, agora não é a hora para perguntas. Você precisa vir comigo e tudo isso. » Ela gesticulou em torno, suas mãos tremendo. « Tudo isso pode ser mais perigoso do que você imagina. » O coração de Ricardo disparou. Ele olhou para Sofia, que ainda estava processando as revelações, e o peso da verdade estava prestes a desabar sobre ele mais uma vez. « O que vamos fazer agora? » A pergunta pairou no ar, mas Clara apenas olhou para a linha de policiais que se espalhavam, como se algo muito pior estivesse prestes a acontecer. E assim perderam a chance. O nó na garganta de Ricardo se apertou. Naquele momento, o que deveria ser uma revelação se tornara uma corrida contra o tempo e um mistério maior do que ele conseguia suportar. Ricardo sentiu a pressão no peito aumentar enquanto olhava para sua mãe. A revelação dela era um choque, mas mal havia tempo para processar. « Mãe, o que você está dizendo? Que guerra é essa? » A confusão misturada com medo dançava em seus olhos. Antes que ela pudesse responder, o barulho da multidão cresceu ali fora e um grito cortante parou o tempo. « Parem todos aqui! » Um homem gritou de longe e todo mundo virou a cabeça, percebendo uma nova cena se desenrolando. O caos se espalhou quando uma multidão agitada se aproximou e o distante rajado de sirenes ficou cada vez mais perto. O coração de Ricardo disparou novamente, enquanto ele tomava consciência de que a situação estava se agravando. « Vamos, temos que sair! » Clara puxou seu braço, a urgência em sua voz a tornava ainda mais séria. Era como se algo estivesse prestes a estourar, mas antes que ele pudesse se mover, o homem que havia gritado correu em direção ao grupo, parecendo completamente fora de controle. « Ricardo, você precisa saber de algo. » Ele se aproximou, o desespero estampado em seu rosto. « A verdade sobre seu pai é mais aterrorizante do que você imagina. Sai fora. » « O que você sabe? » Ricardo respondeu, sentindo a frustração aumentar. A última coisa que ele precisava naquele momento era de mais confusão. Mas o homem não estava disposto a desistir. Ele não morreu. Ele está vivo, Ricardo, ele está escondido. A revelação foi como um tapa na cara. O que ele estava dizendo parecia impossível. Como assim ele está vivo? Você está falando sério. A incredulidade dominava o tom da voz de Ricardo. Ele olhou para Sofia e Luís, buscando algum sinal de que isso poderia ser verdade ou apenas uma insanidade. Ele foi forçado a desaparecer. E agora ele pode voltar a qualquer momento, mas há pessoas perigosas atrás dele. O homem se virou para Clara, que parecia chocada e ao mesmo tempo assustada. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Eu não posso explicar agora, Clara disse, a voz falhando. Ela olhou para Ricardo e, neste instante, Ricardo percebeu como ela estava com medo. Mas ele fez isso para nos proteger aos dois. O último trecho da frase ecoou em sua mente. Os dois. Ele se virou bruscamente. Você sabia que eu era filho dele, que eu poderia estar em perigo. Você guardou isso de mim? A raiva começou a tomar conta. Antes que mais palavras pudessem ser ditas, uma explosão repentina fez com que todos se virassem novamente, agora com o pânico crescendo ao redor. Um carro passou em alta velocidade, atingindo algo na calçada. O impacto foi violento e o som de vidro quebrando e metal se retorcendo se misturou aos gritos de horror. Ricardo congelou.
O carro tinha sido direcionado em direção à multidão e logo era possível perceber que ele se dirigia em linha reta para eles. "Corre!" alguém gritou e a multidão começou a se dispersar em pânico. O carro girou, derrapou e, em um instante fatídico, ele parou na direção de Ricardo e dos outros. Sofia agarrou a mão de Ricardo e ele sentiu que poderia perdê-la. Instintivamente, puxou-a para perto, mas não havia tempo. O carro estava agora a poucos metros. O ruído do motor era ensurdecedor e os olhos de todos estavam presos naquela cena, como se estivessem esperando um final trágico. "Ricardo!" Clara gritou, mas ele estava tão focado no carro que não percebeu a expressão em seu rosto até o último momento. O veículo acelerou mais uma vez e, em um ato desesperado, o homem que havia gritado antes saltou à frente. O impacto foi instantâneo e o grito mortal explodiu no ar, devastando o silêncio e devastando o coração de todos ao redor. Ricardo viu a cena se desenrolar em câmera lenta. O homem caindo, o choque tomando conta do lugar e, nesse momento, seu mundo desabou de vez. Ele não sabia exatamente o que teria que enfrentar agora, mas sentiu que toda a verdade que tinha tentado descobrir se despedaçava diante de seus olhos. O que estava acontecendo? O que mais estava por vir? Tudo agora girava em um ciclo de dor e incerteza, e o futuro que tanto desejava podia estar mais longe do que ele jamais imaginou. A verdade ainda permanecia escondida, e o que mais estava em jogo, a única certeza era que a vida dele nunca mais seria a mesma. Ricardo sentiu a pressão no peito aumentar enquanto olhava para sua mãe. A revelação dela era um choque, mas mal havia tempo para processar. "Mãe, o que você está dizendo? Que guerra é essa?" A confusão misturada com medo dançava em seus olhos. Antes que ela pudesse responder, o barulho da multidão cresceu ali fora e um grito cortante parou o tempo. "Parem! Todos aqui!" um homem gritou de longe e todo mundo virou a cabeça, percebendo uma nova cena se desenrolando. O caos se espalhou quando uma multidão agitada se aproximou e o distante rajado de sirenes ficou cada vez mais perto. O coração de Ricardo disparou novamente, enquanto ele tomava consciência de que a situação estava se agravando. "Vamos, temos que sair!" Clara puxou seu braço, a urgência em sua voz a tornava ainda mais séria. Era como se algo estivesse prestes a estourar, mas antes que ele pudesse se mover, o homem que havia gritado correu em direção ao grupo, parecendo completamente fora de controle. "Ricardo, você precisa saber de algo." Ele se aproximou, o desespero estampado em seu rosto. "A verdade sobre seu pai é mais aterrorizante do que você imagina. Sai fora, o que você sabe?" Ricardo respondeu, sentindo a frustração aumentar. A última coisa que ele precisava naquele momento era de mais confusão, mas o homem não estava disposto a desistir. "Ele não morreu, ele está vivo, Ricardo, ele está escondido." A revelação foi como um tapa na cara. O que ele estava dizendo parecia impossível. "Como assim ele está vivo? Você está falando sério?" A incredulidade dominava o tom da voz de Ricardo. Ele olhou para Sofia e Luís, buscando algum sinal de que isso poderia ser verdade ou apenas uma insanidade. Ele foi forçado a desaparecer e agora ele pode voltar a qualquer momento, mas há pessoas perigosas atrás dele. O homem se virou para Clara, que parecia chocada e ao mesmo tempo assustada. "Você sabe do que eu estou falando, não sabe?" Eu não posso explicar agora," Clara disse, a voz falhando. Ela olhou para Ricardo e, neste instante, Ricardo percebeu como ela estava com medo. "Mas ele fez isso para nos proteger aos dois." O último trecho da frase ecoou em sua mente. "Os dois," ele se virou bruscamente. "Você sabia que eu era filho dele, que eu poderia estar em perigo. Você guardou isso de mim?" A raiva começou a tomar conta. Antes que mais palavras pudessem ser ditas, uma explosão repentina fez com que todos se virassem novamente, agora com o pânico crescendo ao redor. Um carro passou em alta velocidade, atingindo algo na calçada. O impacto foi violento e o som de vidro quebrando e metal se retorcendo se misturou aos gritos de horror. Ricardo congelou. O carro tinha sido direcionado em direção à multidão e logo era possível perceber que ele se dirigia em linha reta para eles. "Corre!" alguém gritou e a multidão começou a se dispersar em pânico. O carro girou, derrapou e, em um instante fatídico, ele parou na direção de Ricardo e dos outros. Sofia agarrou a mão de Ricardo e ele sentiu que poderia perdê-la. Instintivamente, puxou-a para perto, mas não havia tempo. O veículo estava agora a poucos metros. O ruído do motor era ensurdecedor e os olhos de todos estavam presos naquela cena, como se estivessem esperando um final trágico. "Ricardo!" Clara gritou, mas ele estava tão focado no carro que não percebeu a expressão em seu rosto até o último momento. O veículo acelerou mais uma vez e, em um ato desesperado, o homem que havia gritado antes saltou à frente.
O impacto foi instantâneo e o grito mortal explodiu no ar, devastando o silêncio e devastando o coração de todos ao redor. Ricardo viu a cena se desenrolar em câmera lenta. O homem caindo, o choque tomando conta do lugar, e nesse momento, seu mundo desabou de vez. Ele não sabia exatamente o que teria que enfrentar agora, mas sentiu que toda a verdade que tinha tentado descobrir se despedaçava diante de seus olhos. O que estava acontecendo, o que mais estava por vir, tudo agora girava em um ciclo de dor e incerteza, e o futuro que tanto desejava podia estar mais longe do que ele jamais imaginou. A verdade ainda permanecia escondida, e o que mais estava em jogo, a única certeza era que a vida dele nunca mais seria a mesma. Enquanto o caos reinava, uma nova figura surgiu na cena. Um homem encapuzado, com um olhar intenso. Ele parecia um estranho, mas havia algo de familiar em sua postura. Com movimentos rápidos, ele se aproximou do corpo caído e, em um gesto brusco, puxou algo de dentro da roupa do homem. Um pequeno aparelho que piscava em vermelho e verde. Não. O que você está fazendo? Ricardo gritou, perturbado. O homem encapuzado olhou para ele, os olhos brilhando de uma maneira que ninguém esperava. Eu estou aqui para salvar você, Ricardo. A guerra já começou e não temos tempo para perder. O homem então direcionou o olhar ao corpo caído e o caos na cena virou um brusco silêncio, tão denso que Roberto poderia ouvi-lo. A verdade estava prestes a se desdobrar e seus medos se intensificavam. O enigma se tornava mais profundo. O que ele tinha a ver com tudo isso? Ricardo sentiu que o chão tremia sob seus pés e todos ao redor pareciam estar em suspenso. Quem é você? O que está acontecendo? O medo e a urgência misturavam-se em sua voz, clamando por respostas. Enquanto isso, Clara olhava com um olhar de terror e incredulidade. O homem encapuzado se aproximou ainda mais. Eles estão vindo e você vai precisar de toda a ajuda que puder conseguir. E assim, a verdade que Ricardo buscava parecia não apenas mais obscura, mas prestes a explodir em uma nova realidade que ele jamais poderia ter imaginado. Havia segredos entrelaçados e a revelação prometia uma reviravolta que poderia mudar tudo mais uma vez. Você precisa confiar em mim. Ele disse enquanto a multidão se dispersava, deixando tudo em um nevoeiro de choque e incerteza. O que mais poderia estar em jogo? Com isso, a corrida contra o tempo começava e a única certeza que ele tinha era que nada seria como antes. Ricardo olhava para o corpo do homem caído. O grito que ecoou em seus ouvidos parecia interminável. O mundo ao redor estava em chamas e ele sentia a pressão da realidade esmagar seu peito. Havia tanto à sua volta, tanto mistério e dor. Sofia segurava sua mão e ele podia sentir seu tremor. O medo era palpável, como um manto escuro cobrindo tudo. Quem é esse homem? Ricardo perguntou, a voz falhando. As palavras estavam entaladas em sua garganta. Ele olhou para a figura encapuzada, que agora se aproximava, e sentiu um frio na espinha. Ele é um amigo e está aqui para te ajudar, disse Clara, sua mãe, a expressão dela entre a severidade e a vulnerabilidade. Mas sua voz estava trêmula. Algo não estava certo ali. Ricardo podia sentir. Isso não é hora para brincadeira, mãe. Ele gritou, a frustração explodindo. A cena ao seu redor estava se desfazendo em caos. Pessoas corriam, gritos ecoavam, e ele apenas queria entender. Ricardo, escute, o homem encapuzado disse, olhando diretamente em seus olhos. Você é a única chave para destruir a teia de mentiras que atormenta sua família. Seu pai nunca morreu, mas sua vida está em perigo. Precisamos sair daqui. Naquele momento, tudo mudou. O medo se transformou em determinação. Ricardo não sabia como, mas sabia que precisava agir. Vamos, temos que ir. Ele puxou Sofia e Clara fez o mesmo, apressando-se para se afastar do tumulto. O grupo correu pelas ruas, os sons do caos ainda atrás deles. Ricardo olhou para trás, a imagem do homem caindo queimava em sua memória. Porque ele se jogou na frente do carro, ele murmurou, ele conhecia meu pai. Talvez ele soubesse que você está em perigo, Ricardo, Clara respondeu, a voz firme, mas com um toque de dor. Isso tudo é mais complicado do que você imagina. Eles estão atrás de você porque seu pai deixou algo que pode expor a verdade. Ricardo ficou em silêncio, a informação pesada caindo sobre ele como chuva forte. O que seu pai poderia ter deixado? Eles se dirigiram a um lugar que era familiar para Clara, uma casa antiga, cheia de história e segredinhos que haviam compartilhado. Assim que entraram, Clara fechou a porta rapidamente. Precisamos falar, agora, ela disse, a urgência na voz a tornava quase estranha. Eles se sentaram ofegantes e o homem encapuzado puxou a capucha, revelando um rosto que Ricardo nunca esperaria ver. Era um antigo amigo de seu pai, Miguel. Miguel, o que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, os olhos arregalados de surpresa. Eu estava monitorando tudo.
Seu pai sempre teve inimigos por aqui, Miguel disse, olhando gravemente para ele. E agora vocês precisam entender que a verdade é uma arma poderosa. O que ele deixou para você pode mudar todo o jogo, mas o que... Antes que continuasse, um barulho de vidro quebrando interrompeu. Clara virou-se, os olhos cheios de pânico. Eles estão aqui. A adrenalina percorreu as veias de Ricardo. Temos que sair agora. Ele puxou Sofia, enquanto Miguel se posicionava na porta, pronto para defender o que quer que viesse. Mas e a verdade? Sofia perguntou, sua voz quase um sussurro. Você terá suas respostas, eu prometo. Ricardo respondeu, a determinação fervendo dentro dele, depois de garantirmos nossa segurança. Enquanto eles se moviam rapidamente, um novo grito soou e a porta da frente se estilhaçou. Olhos de medo se encontraram enquanto a realidade de seu mundo desmoronando se tornava mais real. O que viria a seguir? Eles estavam prontos para enfrentar a tempestade, sabendo que a verdade poderia finalmente se revelar e as respostas que procuravam poderiam ser a única chave para a liberdade. E enquanto corriam, Ricardo percebeu que cada passo os levava mais perto de uma nova realidade. Era como se o passado e o futuro estivessem se fundindo em um só. Uma luta estava prestes a começar. Seus corações estavam acelerados, a sensação de alívio misturada com o desespero. O que mais os aguardava, eles não sabiam, mas estavam unidos. E com isso a esperança renascia. Antes que pudessem pensar em mais alguma coisa, o que parecia intransponível se desdobrava diante deles. A única certeza era que aquilo ainda não havia terminado. Se você gostou desse desfecho e quer saber como continua essa trama cheia de mistérios e revelações, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa!